O Foreign Sites é uma solução que se propõe a organizar a camada de dados, trazendo governança e operacionalização no ciclo de vida dos dados das organizações, provendo uma solução eficiente e simplificada que extrai as informações de diferentes origens, convertendo em um formato de Big Data e construindo automaticamente o Data Lake. Nesta demonstração, iremos apresentar o Foreign Sites importando os metadados de um banco de dados MySQL, criando as transformações que aceleram os processos de extração dos dados, que são utilizados na construção de um Data Warehouse no formato Raw Data. Na interface visual, demonstramos como podemos enriquecer estes metadados, incluindo nomes lógicos, descritivos e tags. Depois, extraímos os dados, que serão convertidos para um formato Parquet e compactados para Snap, criptografamos e movemos para o repositório DS3 da AWS. Demonstramos também o Foreign Sites criando as estruturas de tabelas externas dentro do Snowflake e do Glue da AWS, para que sejam acessados pelo Snowflake sem a necessidade de codificação. Apresentamos a interface de modelagem do Foreign Sites, no qual é possível construir qualquer modelo de dados, garantindo a governança e usabilidade. Depois, demonstramos o Foreign Sites carregando as informações da estrutura de Data Lake para este modelo de dados. Neste momento, é possível compreender que o Foreign Sites gera automaticamente os códigos de ingestão, integrando diretamente o Data Lake ao banco de dados do Snowflake. E concluímos que todo o processamento é realizado pelas máquinas virtuais do Snowflake, pois são gerados códigos em SQL que são submetidos para a plataforma e o Foreign Sites passa a trabalhar como um orquestrador desse código. Este algoritmo gerado tem a capacidade de carregar e recarregar os dados, mantendo os mesmos atualizados com a frequência parametrizável. E é neste momento que demonstramos o workflow e o dataflow, que permite criar dependências e automatizar o fluxo de dados. Por fim, demonstramos a solução self-service, que cria a capa semântica automaticamente com base no modelo de dados e permite que um usuário construa extrações de dados que são gravadas em arquivos e tabelas no banco de dados. Estas informações podem ser utilizadas pelos cientistas de dados, por ferramentas de inteligência artificial ou pelas tradicionais ferramentas de data visualization do mercado. Estas são as features do Foreign Sites que iremos explorar nesta demonstração. Uma ferramenta de ingestão de dados, a interface de catálogo de Data Lake e a modelagem de Data Warehouse, a interface de Workflow, Dataflow e Scheduler, a interface de Data Control e nesta os logs de carga e por fim a interface de Self-Service. Para construir o Data Lake, o Foreign Sites possui uma interface visual que é utilizada para armazenar os metadados, o gerenciamento e enriquecimento. Nesta interface é possível realizar buscas avançadas, na qual as estruturas de dados estão catalogadas e organizadas em diferentes ambientes: desenvolvimento, homologação e produção. Para acelerar o processo de catalogação, as estruturas podem ser importadas por ferramentas integradas ou digitadas manualmente. O Foreign Sites possui plugin com ferramentas de ETL. Nesta demonstração, vamos conferir o Foreign Sites extraindo os dados do Pentaho Data Integration e automatizando o pipe de dados para o Data Lake. Iremos conferir o plugin convertendo o dado para o formato de Big Data, compactando e transferindo esses dados para a nuvem. Ao final do processo, temos dados disponíveis no Snowflake para serem consumidos. Esta é a interface visual do Data Lake, onde os metadados são armazenados. Nela, nós podemos fazer buscas, podemos enriquecer os metadados,
colocar comentários, colocar nomes lógicos para cada tabela, nomes lógicos para cada coluna da tabela, colocar comentários, tags para cada coluna ou tags para cada tabela. Também, quando temos uma tabela que ela é particionada, podemos marcar um campo especificamente para que o dado seja particionado. Quando o dado é particionado e o Foreign Sites carrega esse dado, dentro do S3 ele cria para essa tabela uma pastinha com aquele atributo para cada data, nesse exemplo que é um exemplo de particionamento por data. E isso faz com que o dado seja carregado particionado. Dentro do Snowflake, quando é criado esse metadados, também é gravado e informado para o Data Lake, dentro do Snowflake, que essa tabela é particionada. Quando você faz a leitura e informa uma data, o Snowflake vai ler somente aquela pastinha de dados. Isso garante melhor performance e escalabilidade. Dentro do Pentaho, construímos jobs que são capazes de importar os metadados de um banco de dados e construir automaticamente as transformações para depois executar esses catálogos. Vamos ver como isso funciona. Aqui temos um job que faz a leitura do metadados do MySQL, conectando-se ao banco de dados, entrega essas informações para o plugin do Foreign Sites, que se conecta na URL do Foreign Sites e carrega essas informações. Vejam, aqui as tabelas, não tem nenhuma tabela definida. Conforme eu executo esse job, ele automaticamente cria uma tabela de demonstração e carrega essas informações. Este outro job cria automaticamente as transformações. Veja que aqui eu não tenho a pasta Data Lake tracinho Snowflake. Aqui são as tabelas que eu quero criar os jobs. Executo esta transformação. Automaticamente cria os jobs e carrega os metadados para dentro do Foreign Sites. Com isso, temos os jobs criados para o Pentaho. Podemos abrir esses jobs. Vamos abrir um de exemplo, de produto, por exemplo. Eu executo. Se eu executar essa carga, eu não tenho a pastinha em produto e não tenho a tabela em produto. Quando eu executo, obtenho os campos da estrutura de dados, salvo, executo, e ele automaticamente carrega a tabela de produto, cria o arquivo Parquet, leva a informação para o S3, starta o catálogo que vai criar as estruturas dentro do Glue e dentro do Snowflake. Com isso, eu tenho uma tabela criada no Snowflake, tabela externa criada dentro do Snowflake, já consigo fazer query lá dentro. Tenho o arquivo criado dentro do S3, tenho um arquivo criado dentro do Parquet, e se eu for no Glue, também tenho essa estrutura catalogada e criada dentro do Glue. Com isso, automaticamente, eu já posso disparar queries através do Athena e acessar esses dados que foram carregados. Como pode ser verificado, com o Foreign Sites é possível executar com cópias do processo em paralelo. Isso garante que o mesmo processo de escrita e leitura ocorra em paralelo, garantindo maior performance
escalabilidade. Esse é mais uma vantagem de se utilizar o Pentaho para extrair os dados da origem, converter para o formato Parquet e levar isso para a nuvem. Veja como que isso funciona. O Forensights, o Pentaho dispara duas cópias, fazendo a leitura dos dados e escrevendo ao mesmo tempo em arquivos Parquet. E o processo traz uma escalabilidade de performance maior, como pode ser visto aqui, output, input e output do processo. O Data Modeler é a solução ideal para simplificar a modelagem multidimensional, idealizado para a construção incremental desses modelos de dados, proporcionando governança, pois simplifica a localização e visualização das estruturas, possui todas as boas práticas de mercado e permite o desenho das dimensões, fatos agregados e tabelas de fotografia. Permite a definição dos atributos, tipos de dados, relacionamentos, chaves primárias, regras de transformação, regras de atualização dos dados, lookups, atributos descritivos e funções de agregação. Você pode habilitar o histórico de versionamento do dado cadastral com um clique, o Slowly Change Dimension. Proporciona um controle de versionamento de múltiplos ambientes, que no momento do deploy cria automaticamente o pacote de instalação das mudanças nos ambientes de desenvolvimento, homologação e produção, sem a necessidade de construção de pacotes de instalação. Esta tela é a interface visual na qual modelamos os dados dentro do Data Warehouse. Aqui temos a visão geral do modelo, com todas as fatos em azul e em laranja as dimensões. Aqui vemos as subject áreas, é um resumo do modelo por assunto. Nesse caso, estamos analisando a informação de vendas, o modelo de vendas, a fato principal de vendas e as respectivas dimensões. A dimensão de produto, data, cliente, loja e companhia estão ligadas às vendas. E as vendas, por sua vez, temos aqui o modelo da tabela de vendas, que tem um nível de detalhe de ticket da venda, a sua chave primária, os seus atributos. Aqui podemos ver de forma física ou de forma lógica esse modelo de dados. Aqui temos a tabela de fato e agregadas. Aqui temos a informação no menor nível de detalhe e aqui a informação agregando no detalhe do dia, a venda por produto, loja no dia. E também uma agregação de mês, onde ocorre uma transformação da data para o mês. O Forensights permite que você crie tabelas agregadas, crie tabelas de dimensão e todas as lookups. Esse modelo estamos apresentando uma modelagem híbrida, onde a lookup principal de item se associa a todas as outras lookups através dos códigos. Ou seja, eu consigo, da tabela de item, chegar na tabela de departamento, de categoria, de família, de subfamília. Ou seja, toda a estrutura mercadológica. Este é o modelo mais comum de ser utilizado com Forensights, porque ele garante um modelo Star Schema e ao mesmo tempo com as respectivas hierarquias. Só que cada hierarquia se associa a todos os níveis superiores a ela, porque de família chegamos na categoria ou no departamento. Na subfamília chegamos na família, na categoria e no departamento, e assim sucessivamente. Se analisarmos todas as dimensões,
seguem a mesma lógica. A tabela de data possui todos os códigos correspondentes a mês, semana, bimestre, trimestre, semestre e ano, e assim sucessivamente. Se você clica numa tabela e pede para gerar o diagrama, conseguimos ver o modelo de entidade de relacionamento. O Forensights tem a capacidade de gerar esse modelo. Companhia se liga a cliente, que se liga a fato, loja que se liga a fato e as respectivas lookups. Depois que você desenha um modelo de dados, como que o Forensights trabalha para carregar as informações? Se estamos utilizando a estratégia de carga através de um data lake, é muito simples. Basta informar uma query que lê a informação no data lake, no external schema, entrega as informações para a tabela de staging área. Quando você seleciona essa opção, automaticamente o Forensights cria uma tabela de staging área. Se você clica nessa opção, ele habilita para você informar a query. E você pode informar a query aqui, entregando o dado do Data Lake diretamente para a staging área. Aqui é onde você define os atributos. Você pode importar os atributos, associar os atributos. Se você deseja habilitar o Slowly Change Dimension, basta selecionar essa opção. O Forensights já cria automaticamente os atributos adicionais de Surrogate Key e versionamento dos dados. Depois que definimos as dimensões e como cada dimensão será carregada, basta executarmos o processo de carga que ele, com base nessas definições, constrói automaticamente os códigos de execução. Bom, vamos agora mostrar na prática como que se cria um modelo do zero. A primeira coisa a fazer é definir um ambiente. Então vou adicionar um novo ambiente, vou chamar esse ambiente de Snowflake Dev. Vou selecionar o ambiente do Snowflake como um ambiente de origem. Vou habilitar modo de edição e vou copiar os parâmetros que estão definidos nele. A única coisa que eu vou modificar é o esquema, que eu vou apontar para o esquema dev. Vou testar a conexão, está tudo ok, minha conexão está ok. Vou testar a conectividade com o repositório de S3, está tudo ok. E vou incluir os parâmetros. Neste momento, eu mudo para esse novo ambiente. Toda vez que eu crio um novo ambiente, que eu inicio a edição de um novo ambiente, automaticamente o Forensights cria a dimensão de tempo. Ela é padrão, mas você pode editar e modificar o que você quiser nela. Agora eu vou adicionar uma dimensão de companhia. Você adiciona um novo elemento. O primeiro elemento a ser incluído é o elemento de upload. E neste momento você pode importar, associar os atributos. Aqui eu não tenho nenhum atributo de data, poderia conectar um atributo de data. Se eu conecto um atributo de data, o Forensights vai considerar que isso é uma foreign key. Eu poderia utilizar uma foreign key da dimensão de tempo, mas aqui nesse caso não faz muito sentido, então vou apagar. Você pode criar um atributo do zero. Aqui você faz o descritivo lógico, o descritivo físico e o tipo de dados. Se ele pode ser nulo ou não, e se ele faz parte da chave primária.
E você pode importar os atributos do Data Lake que você já construiu, porque lá nós já temos as tabelas e os tipos de dados. Eu posso importar os atributos de forma mais simples e simplesmente editar e modificar os nomes dos atributos. Esta é uma coluna descritiva que descreve a informação dessa dimensão. Depois que eu incluo os atributos da dimensão, eu necessito dizer se ele for ser carregado por um flat file, eu não preciso fazer nada. Deixa essa opção marcada. Se eu quero carregar ele através do Data Lake, eu marco essa opção. Posso ou não habilitar a opção de modo transacional e digo que eu vou informar uma query. Eu já tenho a query aqui gravada, vou simplesmente colar a query aqui. E salvo a minha lookup, a minha tabela de upload. Depois adiciono a inclusão de uma lookup, que é de fato a dimensão que vai controlar o cadastro. Quando eu arrasto o atributo daqui para cá, se eu apertar o botão Shift, eu arrasto todos os atributos de uma vez só. Ou posso arrastar um por um. E pronto. Minha dimensão está construída. O For Insights, quando eu aperto esse botão, eu aprovo o modelo. Se eu habilito essa opção, o For Insights automaticamente cria as tabelas de staging área. Quando eu aprovo o modelo, o For Insights vai criar a tabela dentro do Snowflake. Então, se nós formos no ambiente de desenvolvimento, eu já tenho a tabela STG Company. E nesse momento, eu posso testar se meu script está correto, executando esse comando. O For Insights está lendo o externo esquema, a DL empresa, e carregou o registro. O self-service é utilizado pelos usuários como uma interface interativa que provê uma camada semântica no qual os usuários podem extrair as informações sem a necessidade de escrever queries SQL. O resultado é gravado na base de dados ou em arquivos e podem ser utilizados pelos cientistas ou as aplicações de data visualization. A capa semântica é construída automaticamente através do modelo de dados, o qual é sincronizado com o banco, pois o For Insights é responsável por criar e administrar as estruturas de dados, mantendo de forma íntegra e equalizada. É possível aplicar filtros, regras, transformações diretamente nas extrações de dados. Previne que os usuários não executem produtos cartesianos, pois inibe consultas indesejáveis, e tudo isso pode ser automatizado para garantir a disponibilidade dos dados pelas áreas de negócio. Nesta interface, podemos observar e demonstrar como que podemos criar um dataset das informações para serem consumidas ou por cientistas de dados ou por ferramentas analíticas. Então vamos criar um dataset. Vamos criar. Observe que nesse momento o For Insights já importou a capa semântica. Habilitamos a edição e aqui já temos a visualização lógica das tabelas. E aqui podemos
escolher o que desejamos colocar no nosso dataset. Neste exemplo, trazemos para cá o valor do custo, quantidade, promoções, de vendas. Queremos também trazer as informações de estoque. Trazemos o valor do estoque com impostos e sem impostos. E queremos trazer também as informações de loja, a marca da loja, o diretor da loja e a loja propriamente dita. Podemos também trazer outras informações, por exemplo, a categoria do produto. Algumas informações ficam inibidas para serem incluídas no dataset. Por quê? Porque aqui temos as informações de vendas e estoque por loja. Porém, o centro de distribuição não vende. Quem vende são as lojas. Então não é possível trazer essa informação para cá. E o modelo de dados, conforme você constrói, automaticamente já possui esses relacionamentos. Então, ao construir a capa semântica, o Foreign Sites inclui essas informações e inibe que produtos cartesianos sejam executados nesse momento. Aqui podemos incluir filtros. Por exemplo, eu quero incluir um filtro de data, então eu posso ir na lookup de tempo, filtrar pelo atributo de tempo e criar uma data dinâmica. Por exemplo, hoje menos um dia e peço para pegar o primeiro dia do mês. E coloco outro filtro dinâmico dizendo que é a data de hoje. Quando eu disparo o processo de execução, o Foreign Sites automaticamente cria os programas, novamente dispara contra o banco de dados e traz o resultado. Aqui, como meus dados são antigos, eu preciso tirar os filtros de tempo e disparar novamente a consulta. E o Foreign Sites reatualiza os dados. Ele é responsável por criar todos os joins e acessar os dados e trazer as informações automaticamente para mim. E está aqui, ó, processo já executado com as respectivas informações do meu dataset, com todas as colunas que eu escolhi. Eu posso também exportar essas informações e gravar no banco de dados. Então, nesse caso, eu dou um nome, escolho qual é o dataset e qual o nome que eu quero dar. Posso criar comandos de pré-execução e pós-execução para os meus datasets e peço para ele exportar os dados. Automaticamente, o Foreign Sites dispara um comando que é submetido ao banco de dados para ser executado, para criar a tabela em questão. Pronto, finalizou. E aqui já podemos ver os dados carregados na tabela. O workflow e o dataflow são responsáveis por criar dependências da jornada de dados, orquestrando todo o processo com o propósito de organizar e automatizar as rotinas e o fluxo dos dados. Possui uma interface visual intuitiva, na qual permite a gestão dos fluxos, envia alertas, comunicados e executa comandos. O scheduler serve para programar os horários e a repetição das execuções, que podem ser utilizados para proporcionar informações em near real time. O Data Loader e o Data Engine é o algoritmo que converte o modelo multidimensional
e em scripts de ingestão de dados, carregando e mantendo as tabelas atualizadas. O Data Quality é o motor que gera automaticamente o programa que valida as chaves primárias, chaves de relacionamento e constraints com base no modelo de dados e constrói tabelas para os dados rejeitados. O Data Control é a interface visual na qual são apresentados os resultados das execuções e nele podem ser verificados os tempos de carga, a qualidade, os motivos e indicadores de rejeições. Mesmo quando o dado é rejeitado, o For Insights persiste na revalidação de forma a sincronizar o dado rejeitado, caso o problema que gerou a rejeição seja removido. Um exemplo é quando um dado cadastral, tipo cliente, chega atrasado em relação a um movimento, tipo venda. É possível também incluir um valor default para dados cadastrais de modo a prevenir rejeições de chave estrangeira. Neste caso, quando um dado chega atrasado, um registro é criado automaticamente. Por exemplo, um cadastro de um cliente que não foi carregado, mas realizou a compra de um produto. Neste caso, o For Insights cria o cadastro na dimensão com o código do cliente, garantindo que a carga da totalidade de compra seja feita. Nesta interface visual, vamos demonstrar como que o For Insights trabalha com workflow e dataflow. Cada caixinha desta é um dataflow. O dataflow, neste caso, está executando duas dimensões em paralelo, essas outras dimensões aguardam essa finalizar e, consequentemente, esta aguarda esta finalizar. Estas dimensões só executam se esta finalizar OK, que é o fluxo finalizando OK. Depois de finalizadas as dimensões, caso a execução seja OK, executa fato. Caso finalize com erro, envia um e-mail. As fatos executam todas em paralelo, como pode ser observado. Aqui temos o scheduler, que você pode configurar por intervalos, um determinado horário de um dia, um determinado horário de uma semana, um determinado horário de um mês. Vamos ver como isso funciona. Vou disparar a carga agora. Neste momento, disparamos a carga. O For Insights inicia a execução com duas dimensões em paralelo, que é a companhia e data, e aqui observamos o fluxo em execução. Aqui podemos observar os logs de execução. Aqui são os programas que o For Insights, lendo o modelo, escreve automaticamente para você e começa a execução dentro do banco de dados. Podemos observar que o For Insights gera os comandos e dispara contra a plataforma. Ou seja, o processamento de tudo ocorre dentro do banco de dados. O poder de processamento são as máquinas virtuais do Snowflake e não dentro do For Insights. O For Insights pega um modelo de dados, converte em scripts e submete contra a plataforma. Por isso que a solução do For Insights é totalmente escalável e tem a melhor performance de todas, porque tem a possibilidade de aumentar a performance de acordo com a quantidade de máquinas que o seu cluster está executando. Aqui já finalizou a dimensão company. Portanto, agora temos a dimensão de data e as outras dimensões executando em paralelo. E podemos acompanhar as execuções de cada uma, os comandos que estão sendo disparados nesse exato momento, comando a comando, os tempos de carga e o volume de registros que estão sendo executados, quantidade de registros para cada comando executado e os tempos que estão demorando para executar.
Aqui podemos observar algumas rejeições da tabela de produto. 1.175 registros foram rejeitados por não ter o código do fornecedor, a junção do código do fornecedor e company na tabela de supplier. Isso fez com que essa constraint ficasse inválida e os registros foram transferidos para a tabela de rejeição. Então, se nós formos na tabela RIM Product, podemos analisar quais códigos de fornecedores não foram encontrados. Por exemplo, esse código não foi encontrado e rejeitou vários registros. Então, se formos na tabela de fornecedor e buscarmos por esse código, não temos esse código carregado. Esse foi o motivo da rejeição. Como pode ser observado, automaticamente o Foreign Sites desvia o registro rejeitado para a tabela e impede que esse dado seja carregado na tabela final, garantindo integridade referencial entre as informações. Nesse caso, também tivemos 1.738.000 registros por conta da chave primária duplicada. Neste caso, o Foreign Sites rejeita os registros e guarda eles dentro da tabela de fatos, de rejeições dessa fato. Então, se formos na Stock Store, RIM Stock Store, que é essa tabela aqui, podemos verificar que também existem os registros rejeitados. E temos aqui então esse registro rejeitado. Após o término, vemos o fluxo finalizado ok. Outra coisa que é possível fazer é automatizar as exportações de dados de uma forma muito simples. Inclui qual dataset você quer exportar, informa o formato que você quer exportar e o nome do objeto que você quer exportar. Aqui você pode habilitar inclusão de gradientes ou não, para liberar o acesso para um determinado grupo ou para um determinado usuário. Depois basta você ligar o dataset. E você também pode, caso esse processo finalize com erro, enviar uma mensagem informando o problema que ocorreu. E pronto. Outra maneira que você consegue trabalhar com Foreign Sites é carregar as informações diretamente para ele. Neste caso, você não passa pelo Data Lake. Como é que você faz isso? Você pode configurar para entrar direto com um flat file, sem passar pela staging area. Quando você configura para entrar direto pelo flat file, o Foreign Sites te habilita dentro do plugin para que você, ao invés de configurar o Data Lake, configure o Data Modeler e recupere os módulos que estão configurados com flat file. Neste caso, o Foreign Sites vai, recupera as informações de metadados daquele módulo, da mesma maneira como se fosse um Data Lake, porém, na hora que você executa o módulo, ele faz o quê? Ele gera um arquivo no formato CSV, lê as informações de origem, gera um arquivo no formato CSV, compacta com o formato GZ, transfere esse arquivo para o S3,
e executa o processo dentro do For Insights. Neste caso, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um comando copy para a tabela, recuperando as informações diretamente do arquivo CSV-GZ, fazendo um upload desse arquivo diretamente. Então, existe outra maneira também de carregar as informações com o For Insights. Veja que o processo fica muito rápido também e vai direto através de arquivos. E assim podemos observar como que funciona o funcionamento do For Insights junto ao Snowflake. Em parceria com a Snowflake, a AWS e o For Insights, criamos a melhor solução de mercado. Obrigado.